Louvamos o Senhor por vermos um pouco sobre a palavra profética hoje. Damos gracias al Señor porque estuvimos viendo un poco acerca de la palabra profética anteriormente E a relação dela com o ministério pastoral. y la relación de ella con el ministerio pastoral. Parece que essa é uma grande necessidade de nossos dias. Parece ser que esta es una gran necesidad en nuestros días. Mas precisamos lembrar que a palavra profética sempre tem relação com Cristo. Mas necesitamos recordar que la palabra profética siempre tiene relación con Cristo. Não importa qual seja o assunto que esteja sendo falado, No importa cuál sea el asunto que esté siendo hablado, o equilíbrio estará quando girar em torno de Cristo. el equilibrio estará cuando siempre el asunto esté girando en torno a Cristo. Precisamos ver Cristo enchendo todas as coisas. Necesitamos a Cristo, ver a Cristo llenando todas las cosas. Cristo é a resposta para todas as nossas necessidades. Cristo es la respuesta para todas nuestras necesidades. É a Cristo que Deus responde para nós. Es a Cristo a quien Dios responde para nosotros. Vamos ver pelo menos dois exemplos na vida de Davi, Vamos a ver por lo menos dos ejemplos en la vida de David, quando ele tomou uma decisão, digamos, profética, cuando él tomó, digamos, una decisión profética sem considerar o aspecto pastoral ou do rebanho. sin considerar el aspecto pastoral del rebaño. E essas lições devem guardar a todos nós. Y estas lecciones deben guardarnos a todos nosotros. A primeira, eu creio que meus irmãos lembram bem. La primera, yo creo que nuestros hermanos recuerdan bien. Davi quis trazer a arca dos filisteus de volta para Jerusalém. David quiso traer el arca desde los filisteos hasta Jerusalén. Foi uma decisão coletiva junto com o povo, Fue una decisión colectiva juntamente con el pueblo, mas faltou realmente aquele equilíbrio profético e o pastoral. más faltó aquel equilibrio en cuanto a la palabra y el asunto pastoral. Então foi mais algo na base da empolgação. Fue más en la base de la buena voluntad. Quando eles estavam trazendo a arca sobre carro de bois, Como ellos estaban trayendo el arca sobre unos carros nuevos de bueyes, quando o boi foi tropeçar, foi colocar a mão para proteger a arca. cuando los bueyes tropezaron, Usa puso las manos sobre el arca. E aí o juízo de Deus caiu sobre Uzá e o matou. Y ahí el juicio de Dios cayó sobre Usa y lo mató. Quando você olha rapidamente, parecia um grande avivamento. Cuando usted mira rápidamente, esto parecía un gran avivamiento. Parecia que Deus estava naquilo. Parecía que Dios estaba involucrado en aquello. Eles estavam dançando e cantando. Ellos estaban danzando y cantando, Mas a ira de Deus irrompeu e matou Uzá. mas la ira de Dios irrumpió y mató a Usa. Então Davi fez uma pergunta depois: Entonces David hizo una pregunta después: como poderemos trazer a arca de Deus? ¿cómo podremos traer entonces el arca de Dios? Então agora eles foram considerar as escrituras. Entonces ahora ellos fueron a considerar las escrituras. E eles descobriram que somente os levitas poderiam trazer as escrituras. Perdão, a arca. Y ellos se dieron cuenta que solamente Dios podía traer el arca. Somente os levitas. Solamente los levitas podían traer el arca. Então aqui você tem um grande exemplo. Entonces usted aquí tiene un gran ejemplo, Que às vezes um líder ou a liderança pode tomar uma decisão muito boa, que a veces el liderazgo puede tomar una decisión que parece muy buena, porém de forma errada. sin embargo de forma equivocada. Nós precisamos considerar as escrituras sagradas Nosotros necesitamos considerar las escrituras sagradas e o tempo e o modo de avançar. y el tiempo y la manera en que podemos avanzar. O segundo exemplo ele é muito estranho. El segundo ejemplo es muy extraño. Está em 1 Crônicas 21, Está en 1 de Crónicas capítulo 21, versículo 1. versículo 1. O texto nos diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. El texto nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para censar a Israel. Claro que se você olhar uma outra parte, em um outro livro, Claro que si usted mira en otra parte, en otro libro, você vai ver que Deus está trabalhando com Davi.
usted va a ver que Dios está trabajando con David. Mas quando você vê a palavra profética, Y cuando usted ve la palabra profética, ela abre para nós o contexto do mundo espiritual. ella abre para nosotros el contexto del mundo espiritual. Uma tragédia terrível aconteceu, Una tragedia terrible aconteció, porque houve morte, milhares de pessoas morreram. porque millares de personas murieron. Mas você vai ver que foi Satanás que inspirou Davi a tomar uma direção. Y usted va a ver que fue Satanás quien inspiró a David a tomar una decisión. Nem toda inspiração que vem à liderança é de Deus. No toda la inspiración que viene sobre nuestros líderes es de Dios. Joabe falou para Davi, não faça tal coisa. Joab habló para David, no hagas tal cosa. Joabe era um líder do exército de Israel. Joab era el general del ejército de Israel. Digamos que ele representa o governo, a liderança no meio do povo. Digamos que él representa el gobierno, el liderazgo en medio del pueblo. E Davi aqui representou uma liderança profética. Y David representaba un liderazgo profético. Ele era um rei, Él era el rey, mas ele também era profeta. mas él también era profeta. Davi não quis ouvir Joabe. David no quiso oír a Joab, E aí o juízo de Deus caiu sobre o povo de Israel. y ahí el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Há versões que dizem que morreram cerca de 70 mil do povo de Deus. Hay versiones que dicen que murieron cerca de 70,000 del pueblo de Dios. Você está vendo como é importante ter esse discernimento? Usted está viendo lo importante que es que tengamos discernimiento. Que é necessário que toda liderança ou toda iniciativa de liderança profética Que es necesario que todo el liderazgo y la iniciativa profética seja de acordo com as escrituras e o equilíbrio do povo de Deus. sea de acuerdo a las escrituras y el equilibrio del pueblo de Dios. Que às vezes há iniciativas espirituais que não consideram nem as escrituras todas e nem a Assembleia ou o povo de Deus. Porque hay iniciativas que a veces no toman todas las escrituras ni toman el consejo del pueblo de Dios. Esses são dois exemplos que para mim são muito significativos. Estos son dos ejemplos que para mí son muy importantes. Existe um autor chamado John Stott, ele é inglês. Existe un autor que para mí es muy importante, John Stott, É um autor inglês. un autor inglés. Ele já dormiu no Senhor. Él ya partió con el Señor. Ele viveu na época de Martin Lloyd Jones. Él vivió en la época de Martin Lloyd Jones E eles eram grandes expositores da Bíblia. y ellos eran grandes expositores de la palabra. Estamos aí em meados do século XX. Estamos ahí a mediados del siglo XX. Naquele período, várias divisões aconteceram. En aquel periodo varias divisiones acontecieron E muitos desses problemas surgiram por assuntos não fundamentais. y muchos de estos problemas surgieron por asuntos de problemas no fundamentales. John Stott escreveu um livro muito pequenininho. John Stott escribió un libro bien pequeño, Eu espero que tenha em espanhol, yo espero que esté en español, chamado Cristianismo Básico. llamado Cristianismo Básico. Existe em espanhol. Esse é um livro que todo irmão que serve deveria ler. Este es un libro que todo hermano que sirve debería leer. E também um perfil de 3 reis de Dinei Edwards. También Perfil de Tres Reyes de Chile, Porque eles vão nos apontar um caminho de equilíbrio porque ellos nos van a apuntar el camino del equilibrio entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. entre aquello que es esencial y aquello que no es esencial. John Stott então diz: John Stott entonces dijo, parece que não existe outro passatempo que Satanás mais goste parece que no existe un pasatiempo de Satanás que él más disfrute do que o tirar o equilíbrio dos crentes. de que quitar el equilibrio entre los creyentes. Ele sempre vai querer nos levar aos extremos. Él siempre va a querernos llevar a los extremos. Isso vai criar uma tensão muito grande no povo de Deus. Y eso va a crear muchas tensiones en el pueblo de Dios. Por natureza, somos todos desequilibrados. Por naturaleza nosotros todos somos Por desequilibrados causa da queda, por causa de la caída. só em Cristo temos equilíbrio. Solo en Cristo tenemos E equilibrio. por isso precisamos da comunhão uns com os outros. Por eso necesitamos la comunión de unos con otros. Então, nesse livrinho, John Stott mostra dois fatores que promovem a divisão. Entonces en ese librito John Stott muestra dos factores que producen división. Digamos, as heresias ou os assuntos extremos, Digamos las herejías o los asuntos extremos, e o outro são personalidades fortes. y lo otro son personalidades fuertes. É possível ter uma doutrina correta,
Es posible que una doctrina correcta, uma teologia bíblica, una teología é bíblica, possível que todos nós criamos nas coisas es essenciais posible que nosotros creamos todos en las cosas e fundamentales ainda assim nos dividimos. y aún así dividirnos. Por quê? ¿Por qué? Porque nós temos personalidade Porque nosotros tenemos e às personalidades vezes temos preferências bíblicas y a veces tenemos preferencias bíblicas de acordo com a nossa personalidade. de acuerdo a nuestra personalidad. Se alguém é mais racional, mais lógico, Si alguien es más racional o lógico, ele vai procurar mais as coisas eruditas, acadêmicas. él va a buscar cada vez más las cosas eruditas, académicas. Se alguém é mais emotivo, Si alguien es más emotivo, vai procurar mais as coisas místicas. va a procurar más las cosas místicas. Isso é normal, Eso es normal, mas se torna um problema mas se vuelve un problema se nós nos isolarmos uns dos outros. si nosotros nos aislamos los unos de los E aí a otros. nossa personalidade Y ahí nuestra personalidad poderá se sobrepor à doutrina. se sobrepone a la doctrina. Inclusive passaremos a ter doutrinas Inclusive pasaremos a tener de doctrinas acordo com a nossa personalidade. de acuerdo con nuestra A personalidad. questão é que todos temos personalidades diferentes. La cuestión es que todos tenemos personalidades E diferentes. se a liderança de alguém é baseada na sua personalidade Y si alguien tiene su liderazgo basado en su personalidad e não na autoridade plena das Escrituras, y no en la autoridad plena de las escrituras, não vamos conseguir caminhar juntos. no vamos a poder caminar Então juntos. precisamos da obra do Espírito Santo Entonces necesitamos la obra del Espíritu para Santo tratar com a nossa personalidade, para tratar con nuestra personalidad, purificar nossas motivações. purificar nuestra motivación. E assim Deus vai usar a nossa personalidade, Y así Dios va a usar nuestra personalidad. porém em Cristo. Sin embargo, en Cristo. Isso é algo sutil, mas é algo verdadeiro. Esto es algo muy sutil, pero es algo verdadero. Mas nós deveremos considerar essas coisas, Mas nosotros debemos considerar estas porque cosas. às vezes temos muitas crises entre nós. Porque a veces tenemos muchas crisis entre nosotros. E o que está realmente movimentando essas crises, Y lo que está realmente poniendo en movimiento estas crisis, por um lado, são os extremos das ênfases de algum ponto das Escrituras, por un lado son los extremos de algún énfasis en un punto de las e escrituras, por outro lado, a nossa personalidade não tratada. y por otro lado nuestra personalidad no tratada. No século XIX surgiu um movimento muito forte na Europa, En el siglo XIX surgió un movimiento muy fuerte en Europa, é o movimento dos Irmãos Unidos. es el movimiento de los Hermanos Unidos. Isso foi um ministério da palavra muito forte que surgiu. Y este fue un ministerio de la palabra muy fuerte. Enquanto por Lutero nós temos a Bíblia resgatada, a palavra escrita de volta, Con Lutero tuvimos la palabra rescatada, la Biblia de vuelta, e com os Irmãos Unidos eles abriram as Escrituras. pero los Hermanos Unidos abrieron las escrituras. Então eram mestres muito profundos. Entonces eran maestros muy profundos. Muitas coisas que são ensinadas no cristianismo hoje Muchas de las cosas que se enseñan en el cristianismo hoy vieram dos Irmãos Unidos. vinieron del ministerio de los Hermanos E dali Unidos. fluíram muitos missionários para o mundo inteiro. También ellos enviaron muchos misioneros para el mundo entero. Era uma obra de restauração muito grande. Era una obra de restauración muy grande, Porém, algo aconteceu. pero sin embargo algo sucedió. Haviam líderes com personalidades muito fortes. Habían algunos líderes con personalidades muy fuertes E eles começaram a ter crises entre eles. y ellos comenzaron a tener crisis entre E ellos acabaram se dividindo. y acabaron dividiéndose. Eles eram chamados Irmãos Unidos. Ellos fueron llamados los Hermanos Unidos, Mas agora encontramos Irmãos Unidos abertos mas ahora encontramos Hermanos Unidos e os abiertos Irmãos Unidos fechados. y Hermanos Unidos cerrados. E eles se dividiram por muitas assembleias. Y ellos se dividieron en muchísimas asambleas, Ainda que a maioria cria nas mesmas coisas. aunque la mayoría crean en las mismas Mas cosas, eles se dividiram por preferência de personalidades. mas ellos se dividieron por preferencias personales. Então essa é uma lição do perigo que é um líder com uma personalidade não tratada. Esto es una lección de un líder con una personalidad no tratada. Às vezes é melhor que aqueles que têm uma liderança muito forte, A veces es mejor que aquellos que tienen un liderazgo muy que fuerte têm um ministério até extralocal, y tienen un ministerio extralocal, que não participem como pastores da igreja, que no participen en el gobierno o el pastorado de la se iglesia, eles têm uma personalidade muito forte. si ellos tienen una personalidad muy fuerte. Porque às vezes são como elefantes dentro de uma loja de porcelana. Porque a veces son como elefantes dentro de una tienda de porcelana. Se eles mexem um pouco,
Si ellos se mueven un poco, ele arruma estrago. ellos causan un gran daño. E dos requisitos para presbítero na igreja Y un requisito para los ancianos en la iglesia é ter estabilidade, es tener estabilidad, é manter o povo de Deus equilibrado, es ser sobrio, mantener al pueblo de Dios e é equilibrado, saber administrar as crises na igreja. y es saber cómo lidiar con las crisis en la iglesia. Aqueles que são anciãos sempre vão lidar com crises. Aquellos que son ancianos siempre van a lidiar con crisis. Se ele não tem ministério da palavra muito forte, Si él no tiene un ministerio de la palabra muy fuerte, isso não é problema, a veces eso no es problema, porque o seu maior requisito será administrar as crises. porque su mayor requisito va a ser cómo administrar las crisis. Nós lidamos com as crises na igreja, Nosotros lidiamos con las crisis en la e iglesia, essa é a hora dos anciãos manter a estabilidade. y esa es la hora de los ancianos de traer equilibrio. Claro que eles precisam ser homens da palavra, Claro que ellos necesitan ser hombres de la palabra, mas não adianta ter conhecimento e inteligência mas no sirve de nada tener conocimiento e se inteligencia não tiver sabedoria para aplicar a palavra em cada contexto. si no tienen sabiduría para aplicar la palabra en cada situación. Então a inteligência é o conhecimento adquirido, Entonces la inteligencia es conocimiento adquirido, mas a sabedoria é como aplicar esse conhecimento de forma equilibrada. mas la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento de forma eficaz. Por isso que o ministério profético tem que andar em harmonia com o ministério pastoral, Por eso es que el ministerio profético tiene que andar en armonía con el ministerio pastoral, porque pode ser que em nome do ministério profético porque puede ser que en nombre del ministerio profético não se consiga administrar o processo na igreja, no se pueda administrar los procesos que está viviendo la e aí iglesia, as crises se multiplicam. y las crisis se multiplican. Será que me faço entender aos irmãos ¿Será que me estoy haciendo entender a los hermanos que precisamos desse equilíbrio? que necesitamos de este equilibrio? Claro que será uma riqueza se numa mesma igreja local Claro que será una riqueza si en una misma iglesia local tivermos irmãos com ministério profético e ministério pastoral. tuviéramos hermanos con un ministerio profético y además hermanos con un ministerio pastoral. Porque eu não estou me referindo ao profético somente com obreiros extralocais. Porque no me estoy refiriendo a hermanos que ministren la palabra solo en cuanto a obreros extralocales. Eu me refiro a um todo. Yo me refiero a un todo. Mas nem todos que têm ministério da palavra Sin embargo, no todos los que tienen ministerio en la palabra deveriam estar como presbíteros locais, deberían estar en el gobierno de la iglesia local, a menos que ele tenha um espírito pastoral, a menos que tengan un espíritu que pastoral, ele tenha compaixão do rebanho, que ellos tengan compasión del rebaño, porque senão, pela sua ênfase na palavra, porque si no, su énfasis en la enseñanza poderá gerar danos no rebanho. podrá generar daños en el rebaño. Isso leva tempo para a gente compreender uma linha muito fina sobre isso. Esto lleva tiempo para nosotros comprender la línea fina y delgada que hay en esto. Eu acho que todos nós concordamos Yo creo que todos nosotros concordamos que os maiores problemas que temos na obra de Deus que los mayores problemas que tenemos en la obra de Dios não são com novos convertidos e com o rebanho em si, no son los nuevos creyentes o la iglesia en sí, mas são com aqueles que estão em liderança e os mais velhos. son generalmente los que están en el liderazgo, los más mayores. Por isso Paulo fala aos presbíteros de Éfeso: Por eso Pablo habla a los ancianos de Éfeso: olhai por vós e por todo o rebanho. mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Ou seja, aqueles que estão em liderança precisam ser pastoreados também uns pelos outros. O sea, aquellos que están en el liderazgo necesitan ser pastoreados los unos por los otros. Como pastorear o rebanho se não aceitarmos ser pastoreados uns pelos outros? ¿Cómo podemos pastorear un rebaño si no aceptamos ser pastoreados nosotros los unos a los Quando otros? esquecemos que somos ovelhas, Cuando olvidamos que también somos ovejas, quando deixamos de aceitar a proteção, o conselho dos colegas, cuando dejamos de aceptar el consejo y la protección de nuestros colegas, corremos o risco de nos tornar lobos, corremos el riesgo de volvernos lobos. porque potencialmente qualquer um de nós podemos nos tornar lobos. Porque potencialmente cualquiera de nosotros puede volverse un lobo. É muito sutil, Es muy sutil. mas o lobo se alimenta do sangue das ovelhas. Mas el lobo se alimenta de la sangre de las ovejas. E o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas Y ovelhas. el buen pastor da la vida por las ovejas. Se alguém insiste numa liderança que está maltratando o rebanho,
Si alguien existe o veo alguien que está maltratando el rebaño, ele se torna o centro de todas as coisas. y él se vuelve el centro de todas las Então ele está cosas, sugando a vida da igreja. entonces él está chupando la vida de la E iglesia. isso é se tornar potencialmente um lobo. Entonces se va a volver potencialmente un lobo. Mas como começa isso? Mas ¿cómo comienza esto? Pelo mesmo princípio que o inimigo foi lançado dos céus para a terra. Por el mismo principio que el enemigo fue lanzado de los cielos a la tierra. Deus criou o Lúcifer Dios creó a Lucifer e entregou a ele uma grande liderança. Ele tinha muitos dons, y le entregó a él un gran liderazgo y tenía hasta muchos dones, mas era para girar em torno do trono de Deus, mas era para girar en torno al trono de Dios, servir a Deus. servir a Mas Dios. um dia ele passou a se contemplar a si mesmo. Mas un día él pasó a adorarse a sí mismo, E ele não se contentou com a esfera que Deus, o limite que Deus deu a ele. y él no se contentó con los límites que Dios le colocó. Então ele queria ir além. Él quería ir más allá. Então ele lutou por isso. Entonces él luchó y se rebeló por esto. Ele lutou por uma liderança maior. Él luchó por un liderazgo mayor. Digamos que ele não se contentou que o trono pertencesse ao Filho de Deus. Entonces digamos que él no se contentó con que el trono le perteneciera al Hijo de Dios. Ele queria a primazia. Él quería la E agora supremacía. ele teve que ser lançado para a terra. Y ahora él tuvo que ser lanzado del cielo a la tierra. Você vai lembrar que Paulo, quando aconselha Timóteo Usted va a recordar que cuando Pablo aconseja a Timoteo sobre a separação de novos presbíteros, sobre la separación de nuevos creyentes, então ele fala: não neófitos, sobre la separación de nuevos ancianos, dice que no sean nuevos creyentes o para que neófitos, ele não se ensoberbecendo caia na mesma condenação de Satanás. para que estos no se ensoberbezcan y caigan en la tentación de Satanás. Ou seja, que todo aquele que tiver em liderança, O sea que todo aquel que está en el liderazgo, ele também está sob tentação. él también puede caer en una tentación. Satanás quer liderar o povo de Deus. Satanás quiere liderar al pueblo de Nós Dios. não vamos aceitar isso. Nosotros no vamos a aceptar Mas eso. se ele puder encontrar uma brecha para ter orgulho na liderança, Mas si él puede encontrar una brecha con nuestro orgullo en el liderazgo, então ele vai aproveitar isso aí. entonces él va a aprovecharse de esto E ahí. se houver se alguém alimentar essa busca de uma liderança, Y si alguien alimenta esa búsqueda de tener liderazgo, uma liderança desenfreada, un liderazgo desenfrenado, uma liderança a qualquer preço, un liderazgo a cualquier que precio, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, que las cosas tienen que ser de la manera que él quiere, então ele vai se tornar um grande instrumento na mão do inimigo. entonces él se va a volver un gran instrumento en las manos O del enemigo. inimigo vai gerar um estrago na igreja. Y el enemigo va a hacer estragos en la iglesia. Por isso que Paulo está dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho. Por eso es que Pablo está diciendo, miren por vosotros y por todo el rebaño. Nós também, todos que servimos, precisamos de proteção. Nosotros también, todos los que servimos, necesitamos protección. Eu vou encurtar o assunto hoje, Yo voy a resumir el asunto hoy e eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive em São Paulo. y voy a contarles un poco la experiencia que yo tuve en San Pablo. Quando nos mudamos com a família no ano de 2000 para São Paulo, Cuando nos mudamos con la familia en el año 2000 a Sao Paulo, ali havia um movimento de restauração da igreja muito forte. allí había un movimiento de restauración de la iglesia muy fuerte. Então os líderes me procuraram. Entonces los líderes de este movimiento me buscaron, Alguns deles me procuraram. algunos de ellos. E me perguntaram se eu ia começar um novo ministério, uma nova igreja na cidade. Me preguntaron si yo iba a comenzar un nuevo ministerio o una nueva iglesia en la ciudad. Eu disse que não, a igreja é uma só. Yo les dije que no, que la iglesia es una sola. Mas eu iria procurar irmãos que tivessem alguns princípios para eu me sujeitar e congregar. Más yo iba a buscar algunos hermanos que tuvieran ciertos o estos principios a los cuales yo me pudiera sujetar. Se encontrasse esses princípios, eu e minha família iríamos caminhar. Si yo encontraba estos principios, yo y mi familia me iba a sujetar. Não estávamos buscando uma liderança, queríamos apenas servir o Senhor com humildade. Nosotros no estábamos buscando liderazgo, sino queríamos servir al Señor con humildad. Então ele me perguntou: quais são esses princípios? Entonces estos me preguntaron cuáles eran los principios. E eu coloquei em primeiro lugar a centralidade de Cristo.
Yo coloqué en primer lugar la centralidad de Cristo como única base para comunhão e serviço. como la única base para la comunión y el servicio. Porque eu tenho encontrado que a base para comunhão e serviço são os líderes. Porque yo he encontrado a veces que la base de la comunión y el servicio son los líderes. Em segundo lugar, as escrituras como autoridade máxima. En segundo lugar, las escrituras como autoridad máxima. Não opiniões particulares ou a literatura de alguns líderes. No la opinión particular ni la literatura de algunos líderes. Graças a Deus por muitos livros que temos. Gracias a Dios por todos los libros que tenemos. Mas eles não podem substituir as escrituras. Mas estos no pueden sustituir las escrituras. Às vezes as pessoas não estão ensinando as escrituras. A veces las personas no están enseñando las escrituras. Às vezes o povo de Deus nem sequer está lendo as escrituras. A veces el pueblo de Dios ni siquiera está leyendo las escrituras. Eles estão lendo as interpretações dos líderes acerca das escrituras. Ellos están leyendo las interpretaciones de los líderes acerca de las escrituras. Em terceiro lugar, a inclusividade de todos os santos. En tercer lugar, la inclusividad de todos los santos. Eu procurava realmente um lugar onde os irmãos fossem amados e recebidos, tais como são. Yo buscaba un lugar donde todos los hermanos fueran recibidos y amados tal como son. Em quarto lugar, unidade com diversidade. Cuarto lugar, unidad pero con diversidad. Porque às vezes as pessoas querem unidade, mas com uniformidade. Porque a veces las personas quieren unidad con uniformidad. Como se fosse um exército que todo mundo tem que botar a mesma roupa e andar do mesmo jeito. Como si fueran un ejército donde todos tienen que ponerse la misma ropa y caminar de la misma manera. Mas nós sabemos que nas escrituras temos variedade de dons e ministérios. Pero nosotros sabemos que en las escrituras tenemos variedad de dones y ministerios. Várias operações. Varias operaciones. Nós temos a multiforme sabedoria de Deus. Nosotros tenemos la multiforme sabiduría de Dios. E a multiforme graça de Deus. Y la multiforme gracia de Dios. Muitas das vezes os filhos de Deus não podem andar juntos. Muchas veces los hijos de Dios no pueden andar juntos. Porque uma liderança autoritária quer impor o que eles pensam sobre os irmãos. Porque un líder autoritario quiere imponer lo que él piensa sobre nosotros. E em quinto lugar, eu apontei a liderança do Espírito Santo. Y en quinto lugar, yo hablé acerca del liderazgo del Espíritu Santo. De que hajam irmãos que realmente dependam da direção do Espírito Santo. De que hayan hermanos que realmente dependan de la dirección del Espíritu Santo. Embora eles sejam levantados como ministros do Senhor, sin embargo, aunque ellos sean levantados como ministros del Señor, eles não podem dirigir a igreja como se fosse uma empresa. Ellos no pueden dirigir la iglesia como si fuera una empresa. Eles realmente dependem, como em Atos 13, estar diante do Senhor. Ellos realmente dependen, como en Hechos 13, de estar juntos delante del Señor. Para que o Espírito Santo possa orientar como conduzir as coisas. Para que el Espíritu Santo pueda orientar y dirigir las cosas. Posteriormente, eu adicionei o item 6. Posteriormente yo anexé un sexto asunto. A estratégia da liderança plural numa grande cidade. La estrategia de un liderazgo plural en una gran ciudad. Porque você pensar em Rio de Janeiro, em São Paulo e outras grandes cidades, Porque si usted piensa en Río de Janeiro o en Sao Paulo o otras grandes ciudades, haverá um grande problema numa liderança centralizadora. habrá un gran problema de un liderazgo que quiere centralizar las cosas. O conceito de localidade do primeiro século El concepto de localidad del primer siglo é muito diferente do nosso tempo. es muy diferente en nuestros días. Às vezes apenas um bairro de uma grande cidade A veces apenas un sector en una gran ciudad o un barrio é muito maior do que uma cidade no primeiro século. es mucho mayor que una ciudad del primer siglo. Então, como administrar uma igreja numa grande cidade? Entonces, ¿cómo administrar una iglesia en una grande ciudad? Então, nós aprendemos depois de muitos anos. Nosotros aprendimos después de muchos años. O que Paulo demonstra na igreja em Roma. Lo que Pablo demuestra en la iglesia de Roma. Nós encontramos a igreja em Roma, Nosotros encontramos en la iglesia de Roma, mas encontramos que os irmãos estavam caminhando, digamos, em assembleias diferentes em vários lugares. nosotros encontramos que los hermanos estaban caminando en diferentes asambleas en varios lugares. É uma igreja, Es una iglesia, mas estrategicamente estava subdividida. mas estratégicamente estaba subdividida. E assim poderia haver pastoreio, alimentação. Y así podía haber un verdadero cuidado y una verdadera alimentación.
Você se lembra quando Jesus foi alimentar aquela multidão com peixe e pães? ¿Ustedes recuerdan aquella vez que Jesús fue a alimentar a esa multitud con panes y peces? Ele estava treinando os seus discípulos. Él estaba entrenando a sus discípulos. Ele orientou para que o povo assentassem em grupo de 50 e 100. Él orientó a sus discípulos para que el grupo se sentase en grupos de 50 y de 100. E aí pode alimentar aquelas pessoas em grupos menores. Y ahí pudo alimentar a aquellas personas en grupos menores. É um povo só, mas foi subdividido estrategicamente. Era un pueblo solo, pero fue subdividido estratégicamente. O Senhor também orientou Moisés a fazer algo parecido. El Señor también orientó a Moisés a hacer algo parecido. Quando ele orientou a Jetro. Cuando orientado por Jetro, Obrigado. Quando Jetro viu Moisés em pé cuidando daquela multidão, cerca de 2 milhões. cuando Jetro vio a Moisés alimentando a aquella multitud de 2 millones, Você vai desfalecer e o povo não vai ser bem atendido. usted va a morir y el pueblo no va a ser suplido. Então ele orientou a estabelecer várias lideranças por, digamos, quantidade do povo. Entonces él fue orientado a distribuir el trabajo en varios líderes en ciertos porcentajes. O povo também era um só, mas subdividido em 12 tribos. El pueblo también era uno solo, pero subdividido en 12 tribus. E cada tribo tinha sua identidade. Y cada tribu tenía su E identidad. ali havia as suas lideranças. Y allí había sus liderazgos. Algumas vezes eles tinham convocações e festividades que todos deveriam ir. A veces habían convocaciones o festividades donde todos debían estar. Mas vivia uma normalidade entre eles, entre cada tribo. Mas había una normalidad entre cada una de las tribus. Ou seja, é possível ser um grande povo numa grande cidade, O sea, es posible ser un gran pueblo en una gran ciudad, mas estrategicamente estarmos subdivididos por núcleos, setores, mas estratégicamente estar subdividido por núcleos e vários irmãos apacentando aqueles respectivos núcleos. y varios hermanos apacentando respectivos Então, trabajos. os problemas, digamos, da tribo de Dan não pode ir para a tribo de Levi. Entonces los problemas de la tribu de Dan no pueden ir a los problemas de la tribu de Leví. Eles tratam lá estrategicamente. Ellos tratan allí Se estratégicamente. não houver isso, todo o povo vai sofrer o dano. Si no se hace esto, todo el pueblo va a sufrir daño. Quando eu encontrei esses irmãos em São Paulo, Cuando yo encontré estos hermanos en Sao Paulo, era uma liderança controladora e centralizadora. era un liderazgo controlador y centralizador. Aquele irmão que me ouviu derramou lágrimas. Aquel hermano que me oyó derramó lágrimas. Falou, nós não temos esses princípios. Y el hermano dijo, nosotros no tenemos ninguno de estos principios. Eu não posso caminhar com vocês. Yo no puedo caminar entonces con Eu não ustedes. estou dividindo com Yo vocês. no me estoy dividiendo con ustedes, Mas sem esses princípios não tem como andar juntos. mas sin estos principios no hay cómo andar juntos. Então, às vezes, um grande movimento que começou bem, A veces un gran movimiento que comenzó bien, por desconsiderar o equilíbrio por no tener en cuenta el equilibrio entre a palavra profética, as escrituras e a assembleia, o povo de entre Deus, la palabra profética, las escrituras y la e asamblea, por ignorar a história da igreja, y por ignorar la historia de la se iglesia, torna um movimento com uma liderança autoritária. se torna un movimiento con un liderazgo E autoritario. aí se torna praticamente impossível avançar como o corpo de Cristo. Y ahí prácticamente se vuelve imposible avanzar como el cuerpo de Cristo. Como mencionei Romanos, vamos ver rapidamente Romanos 16. Como mencioné Romanos, vamos a ver rápidamente Romanos 16. Romanos 16, versículo 3 e 5. Romanos 16, versículos 3 al 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Verso 5. Saluda también a la iglesia de su casa. Paulo está escrevendo a Roma, a igreja em Roma. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Está saudando muitos irmãos e Está irmãs. saludando a muchos hermanos y hermanas. Mas aqui ele fala de Priscila e Áquila. Más al comienzo ahora de Aquila y Priscila. E está falando da igreja que se reunia na casa Y deles. está hablando a la iglesia que se reunía en la casa de él. Agora chegamos no nos versículos 14 e 15. Ahora llegamos a los versículos 14 y 15. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátobras,
Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Não os irmãos que estão com Priscila e Áquila, No los hermanos que están con Aquila y Priscila, mas irmãos que estão com esses aqui. más hermanos que están con estos aquí. E segue: saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, e também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. a Olimpos y a todos los santos que están con ellos. Você está percebendo pelo menos 3 assembleias de irmãos aqui? Usted está percibiendo por lo menos 3 grupos de hermanos aquí. Eles não estão divididos, Ellos no están divididos, mas estrategicamente o Senhor os distribuiu naquela grande cidade. mas estratégicamente el Señor los distribuyó en aquella grande ciudad. Quando você vê Pedro saindo da prisão em Atos capítulo 12, Cuando usted ve a Pedro saliendo de la prisión allí en Hechos capítulo ele 12, vai à casa de Maria, mãe de João Marcos. él va allí a casa de María, Ele fala como o Senhor o liberou. él habla cómo el Señor lo liberó. E depois ele vai sair e ele pede para contar essas coisas a Tiago. Cuando él va a salir, pide contar, que le cuenten estas cosas a Santiago. A Tiago e os irmãos que estão com ele. A Santiago y a los hermanos que están con Então él. haviam irmãos da mesma igreja em Jerusalém, Entonces había hermanos de la misma iglesia en mas Jerusalén, alguns estavam mais com Pedro, mas algunos estaban más con Pedro, outros mais com Tiago, otros más con Santiago, outros com João. otros con Juan, Uma mesma igreja, en una misma iglesia. mas estrategicamente o Senhor vinculou algumas pessoas com ministérios diferentes. Mas estratégicamente el Señor vinculó en una misma iglesia hermanos con diferentes ministerios. Assim como as 12 tribos de Israel compunham um povo só. Así como las 12 tribus de Israel forman un solo pueblo, E estrategicamente o Senhor subdividiu esse grande povo. y estratégicamente el Señor subdividió ese gran pueblo, E às vezes havia convocações que todo o povo tinha que ir juntos. y a veces habían convocatorias donde todo el pueblo debía estar juntos, Às vezes haviam guerras que todo o povo tinha que guerrear, as guerras do Senhor. y a veces habían guerras que todo el pueblo de Dios tenía que enfrentar. O sumo sacerdote não podia se chegar a Deus sem aquele colete do Urim e Tumim, El sumo sacerdote no podía acercarse a Dios sin el Urim y el Tumim, porque ele representava a unidade das 12 tribos de Israel. porque él representaba la unidad de las 12 tribus de Israel. Então a direção de Deus vinha na base desse colete ou peitoral com as 12 pedras. Entonces la dirección de Dios venía sobre la base del pectoral donde estaban las 12 piedras. Assim também o Senhor quer conosco. Así también el Señor pide de nosotros. Ele não quer que sejamos divididos, Él no quiere que estemos divididos. mas também não espera que venhamos praticar uma unidade desumana. Más también Él no espera que lleguemos a practicar una unidad deshumana. Eu morei em cidades tão grandes Yo viví en ciudades tan grandes e às vezes para uma mãe com seus filhos irem para a reunião gastava 3 horas. que a veces una mamá con sus hijos para ir a una reunión de un lugar a otro gastaba hasta 3 horas. Ia pegando ônibus. Y ella tenía que coger bus. Quando chegava lá, a reunião já terminou. Y cuando llegaba a la reunión a veces ya había terminado. O dinheiro que ela gastava de passagem El dinero que ella gastaba del pasaje compraria vários pacotes de leite. podría comprar varias bolsas de leche. Então não era, digamos, uma espiritualidade desumanizada. Entonces a veces hay una espiritualidad que es deshumana E aí não se consegue apacentar o rebanho. y ahí no se puede cuidar a la iglesia. Então nós temos nos movido em alguns lugares onde há o povo de Deus numa grande cidade. Entonces a veces nos hemos movido donde el pueblo de Dios vive en una gran ciudad, Que entendemos que a igreja é uma, donde entendemos que la iglesia es una, mas há identidade diferente em vários lugares, mas hay asambleas diferentes en varios lugares, porque eles têm uma história diferente. porque también a veces hay una historia diferente E isso é importante a gente considerar, y a veces nosotros debemos considerar estos asuntos, porque às vezes a igreja numa grande cidade não consegue andar junto nunca, porque a veces una iglesia en una gran ciudad no va a conseguir estar junta nunca, porque está precisando de sabedoria porque necesita cierta sabiduría para poder equilibrar a palavra profética e o ministério pastoral. y para poder equilibrar la palabra profética y el ministerio pastoral. Em Atos 21:18, En Hechos 21:18, quando Paulo visitou Jerusalém e chegou na casa de Tiago, cuando Pablo llegó a Jerusalén, llegó a la casa de Santiago. diz que ali se reuniram todos os presbíteros de Jerusalém.
Dice que allí se reunieron todos los presbíteros de Jerusalén. Segundo Orígenes, dos pais da igreja, Según Orígenes, uno de los padres de la diz que iglesia, eram cerca de 70 presbíteros naquele período. dice que eran cerca de 70 ancianos en aquel periodo. Eles estavam espalhados em Jerusalém. Ellos estaban esparcidos por toda Mas Jerusalén. quando houve a necessidade de considerar algo juntos, Mas cuando había necesidad de considerar algo juntos, eles se encontraram. ellos se encontraban. Em Atos 15, Paulo, Barnabé e Tito chegaram a Jerusalém. En Hechos 15, Pablo, Bernabé y Tito llegaron a Jerusalén Então se encontraram ali os apóstolos e os presbíteros, y se encontraron allí a los apóstoles y a los porque era presbíteros, uma ocasião especial. porque era una reunión particular especial. Mas na vida normal da igreja em Jerusalém, Mas en la vida normal de la iglesia en Jerusalén, eles estavam espalhados naquela grande cidade. ellos estaban esparcidos en aquella gran ciudad Não tinham os problemas que nós temos hoje. y no tenían los problemas que tenemos hoy. Havia bastante harmonia entre eles. Había bastante armonía entre ellos, Ainda que havia muita diversidade, aunque había mucha diversidad, porque a palavra ainda estava crescendo, sendo revelada. porque la palabra estaba creciendo y siendo revelada. Nem todos tinham o mesmo nível de compreensão. No todos tuvieron la misma nivel, no todos tenían el mismo nivel de comprensión. Muitos deles ainda eram judaizantes. Muchos de ellos eran judaizantes. Então era todo um processo complexo que estava acontecendo. Entonces era todo un proceso complejo que estaba sucediendo. Mas nós encontramos uma unidade entre os irmãos. Mas Encontramos unidade entre os irmãos. encontramos unidad entre los hermanos. E quando surgiu crises entre eles, Y cuando venían las crisis entre ellos, como os cristãos judaizantes quis impor o judaísmo ou a circuncisão aos gentios, cuando los cristianos judaizantes, por ejemplo, querían imponer la ley a los cristianos gentiles, então os obreiros mais velhos, os presbíteros, sentaram juntos para tratar isso também. entonces los apóstoles y los ancianos se sentaban juntos para tratar esos Então asuntos. nesses dias nós precisamos considerar muitas coisas. Ay, hermanos, ¿cómo en estos días necesitamos considerar ciertas cosas? Como caminhar como povo de Deus num tempo tão difícil como o nosso. ¿Cómo caminar como el pueblo de Dios en un tiempo tan difícil como el nuestro? Como caminharmos como rebanho numa grande cidade. ¿Cómo caminar juntos como un rebaño en una gran ciudad? Como servirmos juntos ainda que hajam tantas diferenças entre nós. ¿Cómo servir juntos aunque haya diferencias entre nosotros? É possível isso acontecer. ¿Esto puede suceder? Quando nós tivermos o equilíbrio entre as coisas fundamentais, Cuando nosotros tenemos el límite entre las cosas as fundamentales coisas não y las fundamentais, cosas no e aí fundamentales, ter flexibilidade. ahí puede haber flexibilidad. E aqueles assuntos que nós tivermos claros, Y aquellos asuntos que nosotros tenemos claros, nós devemos, à parte, aqueles irmãos que têm maior encargo da palavra, entonces debemos llamar aparte aquellos hermanos que tienen mayor encargo en la e palabra haver aconselhamento juntos. y tratar y tener un consenso juntos Para poder achar o equilíbrio entre a palavra do Senhor e a igreja local. para poder tener equilibrio entre la palabra del Señor y la iglesia local. Essa é a maneira do rebanho caminhar de forma mais equilibrada. Esa es la manera del rebaño, la iglesia caminar de una manera más equilibrada. Mesmo que vários dos servos de Deus sejam novos Aunque algunos de los siervos de Dios sean nuevos o jóvenes e hajam obreiros de maior nível no ministério da palavra, y hayan hermanos de mayor madurez en el ministerio de la palabra. que grandeza e que beleza quando se pode ter humildade para andar juntos. Ah, qué grandeza y qué belleza cuando se te puede tener unidad, Porque todos, para poder caminhar juntos, para poder caminar juntos. porque todos nós precisamos uns dos outros. Porque todos nosotros necesitamos los unos de los otros. Todos nós precisamos aprender uns com os outros. Y todos nosotros necesitamos aprender los unos de los São otros. apenas alguns, digamos, vermos alguns aspectos da palavra de Deus, Entonces estamos viendo apenas algunos aspectos de la palabra de Dios, procurando o equilíbrio entre a palavra profética e a liderança pastoral ou espiritual. procurando un poco el equilibrio entre la palabra profética y el liderazgo espiritual. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude. Que el Señor tenga compasión de nosotros y nos ayude. Mas tenhamos bom ânimo. Mas tengamos buen ánimo. Ele nos colocou em certas conjunturas Él nos colocó en ciertas coyunturas para podermos ser aprovados. para que podamos ser aprobados, Possamos honrá-lo no meio das crises. podamos honrarlo en medio de las Que crisis, Ele tenha um testemunho forte entre nós nesses dias. que Él pueda tener un testimonio fuerte entre nosotros en estos días. Vamos orar. Vamos a orar.